Um chamado sublime a uma vida humilde. Filipenses 2, 11. Vou ler 2 versículos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A vida cristã é cheia de opostos que parecem se contradizer. Precisamos morrer para nós mesmos, se quisermos viver para Cristo. Precisamos declarar falência espiritual, se quisermos ser ricos. Precisamos lamentar, se quisermos ser felizes. Precisamos ter fome, se quisermos ser satisfeitos. Precisamos perder nossa vida, se quisermos salvá-la, mas se salvarmos nossa vida, nós a perderemos. Todavia, talvez a maior de todas as aparentes contradições seja a que temos diante de nós neste capítulo. Precisamos nos humilhar se quisermos ser exaltados. Humildade é uma palavra que significa pensar a nosso respeito ou julgar a nós mesmos com comedimento. A ideia é que ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio. Romanos 12, 3. Dizem que a humildade é uma daquelas coisas que se você acha que tem, não tem. Humildade, no verdadeiro sentido da palavra, é um dos sustentáculos da fé cristã. Os gregos, no entanto, nem sequer tinham uma palavra para expressar o sentido de humildade, porque para eles tal ideia não tinha valor. O conceito era totalmente estranho aos gregos e totalmente abominável para os romanos. A palavra que designa humildade foi cunhada quando a igreja nasceu. Alguns especulam que o termo foi inventado pelo próprio Paulo ao escrever esses versículos. Lógico que não, né? Jesus ensinou ser desumilde assim como eu sou humilde, né? Para um crente, a humildade é mais fundamental de todas as virtudes cristãs. Ninguém passa pela porta estreita que leva ao reino todo empertigado, como um pavão. Ninguém anda pelo caminho estreito levantando os joelhos como aqueles orgulhosos cavalos brancos dos reis. Somos ovelhas e não pavões, servos e não soberanos. Para que Cristo cresça, precisamos diminuir. Paulo escreveu à igreja dos Colossenses: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Colossenses 2,6. Nós o recebemos em humildade, portanto devemos caminhar em crescente humildade. Quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais humildes devemos nos tornar. A virtude da humildade é o tema central que percorre Filipenses 2, 11. A palavra humildade em si encontra-se no versículo 3. 3 aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas o conceito aparece não na seção inteira. Paulo exorta os crentes de Filipos a agirem com humildade, Filipenses 2,3, enquanto exerce seu ministério, Filipenses 2,4, a fim de preservar sua unidade, Filipenses 2,1,2. Para nos mostrar como fazer isso, o apóstolo apontará para o Senhor Jesus Cristo como o exemplo supremo da verdadeira humildade, Filipenses 2,5,11. Se você não leu, vale a pena ler, Filipenses 2,5,11. Um apelo à certeza. Antes de exortar os filipenses à humildade, Paulo os recorda da certeza da graça na vida deles. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há qualquer afeição e compaixão. Filipenses 2:1. A palavra "se" é encontrada 4 vezes no versículo de abertura dessa nova sessão. Cada vez que ela aparece pode ser igualmente traduzida com precisão por "uma vez que", né? Se é uma vez que, ou porque, assim esse versículo poderia ser traduzido por "uma vez que há encorajamento em Cristo",
ou porque há encorajamento em Cristo. Paulo está declarando um fato. Sua declaração implica uma afirmativa em resposta. Há muito encorajamento na pessoa e na obra de Cristo. Encorajamento, paraclesis, significa um chamar para perto ou postar-se ao lado de alguém a fim de ajudar. Jesus Cristo deixou o céu para ficar ao lado dos crentes, ajudando em sua vida cristã. O encorajamento e a consolação de Cristo são dadas pelo ministério do Espírito Santo que habita os crentes. Por seu Espírito, em tempos de grande desalento, o próprio Senhor Jesus Cristo anima corações e fortalece a fé em tempos de maior desespero e desânimo. Jesus permanece ao lado de seu povo com palavras de esperança e consolo. Mesmo nas horas mais sombrias, ele derrama alegria em corações trêmulos. Jesus tem derramado sua paz todo suficiente em nossa alma esgotada. Paulo declara em seguida: se ou porque ou uma vez que há alguma consolação de amor. A palavra consolação significa consolo e alívio para o coração atemorizado. É sinônimo do termo encorajamento, usado na linha anterior, de modo que poderíamos acrescentar em Cristo, depois da palavra amor. Assim como já apareceu depois de encorajamento, há suprimento limitado de consolação em Cristo para todo aquele que crê. Aqui é conforto, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afetos e compaixões. Em seguida, Paulo acrescenta: se há alguma comunhão do Espírito. Comunhão, koinonia, significa parceria entre as pessoas. A palavra era usada para falar de parceiros de negócio, envolvidos no mesmo empreendimento. O cristão sempre tem em si participação ativa do Espírito, levando o encorajamento de Jesus Cristo ao mais profundo de sua alma. Jesus enviou o Espírito Santo para ser outro consolador, João 14,16, a fim de trazer aos crentes a paz sobrenatural que somente Cristo pode dar. A última das frases iniciadas por se há qualquer afeição e compaixão, Filipenses 2:1, mais uma vez em Cristo e do Espírito, devem ser presumidos no final dessas palavras. Profunda afeição e terna